Querida família, como único elemento médico desta família, e tendo em conta que tenho visto a desinformação generalizada relativamente a esta epidemia mundial que está a acontecer, senti-me na obrigação de tentar esclarecer e aconselhar vocês, que não são elementos da saúde e acho que podem estar um bocadinho desinformados sobre este assunto. Pronto, este novo vírus tem causado muita polémica, porquê? Porque é um vírus novo, sobre o qual ainda não há imenso conhecimento e principalmente porque ainda não existe nenhum antivírico que o mate ou nenhuma vacina que o evite. Pronto. Mas para além disto, o que se tem verificado na prática, e a verdade é que não é só na China, nem em Itália, é uma prática que já se verifica nos nossos hospitais, é que efetivamente é um vírus altamente contagioso e que tem uma mortalidade bastante superior ao nosso conhecido vírus da gripe, apesar de ter alguns sintomas em comum, até tendo em conta os surtos mais mediáticos que houve, como por exemplo o da gripe A, há uns anos atrás. Não é nenhum vírus ébola, como já compreenderam, mas é um vírus mau o suficiente. Tendo em conta que não é um vírus como o da gripe, não deveríamos tratá-lo como um vírus da gripe e devemos respeitá-lo como aquilo que ele efetivamente é. Este vírus causa infecções bastante mais graves, como as pneumonias, muitas delas com atingimento da totalidade dos 2 pulmões. Ainda hoje estava a sair do hospital, da noite que fiz, e mostrar-me o taque dos pulmões de uma miúda de 17 anos que foi diagnosticada no Hospital da Feira ontem, e acreditem que é bastante assustador. A miúda tem muito pouco pulmão, que não está doente. Os idosos e as pessoas com problemas de saúde são compreensivelmente mais afetados, e destaco para este ponto os meus queridos familiares fumadores, que deveriam ainda ter mais cuidado do que aqueles que não têm risco de doenças respiratórias acrescido. Sim, estou a falar da minha mãe e do meu pai. Se vocês apanharem este vírus, a probabilidade de precisarem de um ventilador para respirar por vocês não é nada baixa. Há 2 dias, a DGS alterou a definição de caso suspeito, com algum atraso relativamente a algumas recomendações internacionais, em cerca de uma semana. Até então, até ao dia 9, a definição de caso suspeito incluía doentes com infecções respiratórias agudas, ou seja, com início súbito de febre, ou tosse ou dificuldade respiratória, sem outra causa que explicasse o quadro, e uma história de viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 dias antes do início destes sintomas. Para além disto, incluía também doentes com infecções respiratórias agudas e um contacto com um caso confirmado ou provável de infecção por este coronavírus nos 14 dias antes do início dos sintomas. Desde há 2 dias para cá, desde o dia 9 de março, que a definição de caso atual foi alargada. E então, para além destas 2 definições, passou a englobar também doentes com infecção respiratória aguda grave, ou seja, qualquer infecção respiratória que apresente critérios para internamento hospitalar, para a qual não tenha sido identificada nenhuma causa que explicasse este quadro. Portanto, qualquer doente internado a nível hospitalar com infecção respiratória grave, sem haver um vírus ou uma bactéria que se tenha identificado como causador, tem neste momento indicação para ser testado para o novo coronavírus. Eu não sei se vocês têm noção, mas isto é o meu dia-a-dia como médica. Na maioria dos casos, as infecções respiratórias, nós não conseguimos identificar qual é o vírus ou bactéria que está a causar a infecção nos exames que se fazem. O que é que se faz? Os doentes são tratados empiricamente, ou seja, dá-se antibióticos e antivíricos com atividade expectável para os vírus e bactérias que sabemos que causam infecções respiratórias. E dessa forma, é esperada a melhoria com a medicação que damos. Caso os doentes não apresentem melhoria, muitas vezes o que se faz é dar antibióticos que têm ação contra um maior número de bactérias, para tentar cobrir alguma bactéria que não tenha sido coberta pelo primeiro esquema de antibiótico. O que é que isto significa? Significa que a maioria dos nossos doentes internados, alguns há mais de uma semana nos internamentos de medicina interna e pneumologia pelo país fora, estão neste momento a ser testados
e muitos já deram positivo. E sim, isto em doentes sem história epidemiológica de viagem para outros países ou contacto com casos conhecidos ou suspeitos. Ainda hoje me disseram, no Hospital de Santa Maria, foi diagnosticada uma doente que já estava internada há semanas no Serviço de Medicina Interna. Portanto, imaginem com quantas pessoas ela terá contactado até ao momento do diagnóstico. E como este, temos outros casos, como aquela rapariga de 17 anos de Santa Maria da Feira, que parece que já estaria internada na pediatria há cerca de uma semana. Até este momento, esta infecção estava a ser subdiagnosticada e a partir de agora vai explodir. E o facto de haver tantos casos sem risco epidemiológico faz-nos pensar que haverá muitas pessoas com infecções que não têm sintomas, mas que mesmo assim transmitem e infectam outras pessoas. Por esta razão, é que a OMS recomenda que as pessoas levem isto muito a sério e efetivamente alterem os seus hábitos de vida, nomeadamente contenção nas relações sociais. Porque, se o vírus não se propagar, esta epidemia vai estancar. E essa é a razão pela qual Macau, que está mesmo ao lado da China, só teve 10 casos confirmados, porque eles efetivamente cumpriram a contenção social. Fiquem por casa, evitem aglomerados de pessoas, por exemplo, nos meios de transporte, dado que em Portugal as pessoas não são como em Macau, em que ninguém entra num transporte público sem uma máscara. Evitem o contacto físico, vai haver possibilidade para dar beijos e abraços a toda a gente mais tarde. E evitem o contacto físico mesmo dentro de casa. Desinfetem periodicamente as casas de banho e as superfícies comuns com detergente e álcool. Querem tomar um café fora? Tomem antes em casa. Querem ir ao cinema? Vão antes passear a pé ao ar livre. Lavem muitas vezes as mãos, desinfetem-nas também periodicamente se ainda tiverem acesso aos desinfetantes com álcool que têm estado esgotados e evitem estar sempre a tocar nos olhos, na boca e no nariz, o que é bastante difícil, confesso. Aqui em Portugal não há o espírito de comunidade que há nos países orientais e infelizmente espero que não aconteça, mas se as pessoas não começarem a levar isto muito a sério como já deviam ter levado, vamos ficar como em Itália, sem ter local para internar os doentes em isolamento e a ter de escolher quem tem direito a ventiladores e literalmente deixar morrer os outros. Isto está a acontecer aqui ao lado. Se apresentarem sintomas de infecção vírica como mal-estar, dores musculares, tosse, febre ou sensação de que não conseguem respirar normal, liguem para a linha de saúde 24. Evitem trabalhar se acharem que estão com uma simples constipação ou uma gripe habitual da época. Devemos ter precauções, o que não implicam que tenham que trazer meio supermercado para casa nas próximas compras. Espero que tenham percebido. Podem falar comigo se tiverem algumas dúvidas. Beijinhos e cuidem de vocês.